Durante muito tempo, o átomo foi considerado como o limite fundamental para a divisibilidade da matéria. Porém, em 1897, a história da física registra um evento marcante, quando Thomson anuncia a descoberta do elétron. Essa pode ser considerada a primeira evidência de que o átomo possui uma estrutura interna e o secular indivisível grego precisa ser repensado. Desde Thomson, o elétron é considerado uma partícula indivisível e um componente essencial do átomo, que vai mostrando ser um sistema cada vez mais complexo. A partir da primeira metade do século XX, muitas partículas começaram a surgir e a ser caracterizadas como elementares. Mas será que eram mesmo? A história da física mostra que, mais adiante, com a proposição teórica dos quarks e o delineamento do modelo padrão, o número de partículas, tida como elementares, foi drasticamente reduzido. À luz da física contemporânea, o conceito de partícula elementar não é mais o mesmo da física clássica. Não é sinônimo de um ente quântico que não pode ser decomposto ou se transformar em outro. Refere-se a partículas que podem ser transmutadas e até mesmo aniquiladas através de suas interações fundamentais. Em 1928, Paul Dirac prevê teoricamente a primeira antipartícula, uma imagem espelho do elétron, o positron. Essa constatação é estremecedora para a época, fazendo com que se questione e aprimore o próprio conceito de matéria. Diante de tantas intrigantes novidades, era de quantidades de energia cada vez maiores que os físicos experimentais da época precisavam para investigar de forma mais detalhada a estrutura atômica. As investigações sobre radioatividade deram um novo alento à pesquisa científica, ao propiciar aos laboratórios projéteis com elevadas energias. Nas duas primeiras décadas do século XX, foram realizados experimentos de grande importância, como o espalhamento de partículas alfa e a transmutação artificial do átomo de nitrogênio. Em ambos, destaca-se o nome de Ernest Rutherford, considerado por muitos como o maior experimental de todos os tempos. O estudo dos raios cósmicos e o aproveitamento das imensas quantidades de energia e de seus constituintes foram essenciais para a detecção do pósitron, do muon, do pion e das partículas V. Concomitantemente a essas descobertas, grandes aceleradores foram desenvolvidos. O ano de 1947 foi uma espécie de divisor de águas para a física de partículas, que até então contava com avanços significativos, porém lentos. No início da década de 1950, as colisões geradas pela aceleração de prótons, elétrons e pósitrons nos aceleradores produziram um impressionante aumento do número de hadrons, explicitando a necessidade de organizar o zoo subatômico. E nesse contexto efervescente, tem início uma nova ruptura conceitual da física, quando em 1963, Gell-Mann e Zweig, em trabalhos independentes, propõem que os hadrons são constituídos por partículas elementares. Gell-Mann chamou essas partículas de quarks. Zweig as denominou de ases. Mais uma vez, novas questões ocuparam os físicos da época. Com carga fracionária, os quarks mexiam com uma outra ideia bem estabelecida dentro da física, qual seja a da carga do elétron como unidade elementar de carga. Não bastasse isso, eles eram inacessíveis aos experimentos, pois jaziam escondidos no interior das partículas que constituíam. Com frequência, é preciso desconstruir uma parte significativa do conhecimento vigente para o estabelecimento de uma nova ordem. Os quarks, naturalmente, enfrentaram resistências, tanto em termos conceituais, no âmbito da própria física, como epistemológicas, devido à presença de um não observável em uma teoria. O surgimento de constituintes fundamentais da matéria mostrou-se frutífero.
E aos quarks up, down e strange de Gell-Mann vieram somar-se os quarks charm, bottom e top. À luz da física atual, os constituintes fundamentais da matéria são leptons e quarks. É para eles que se deve transferir a intuição do velho indivisível grego, formador de todas as coisas. Mas não se deve nunca esquecer: o conhecimento é sempre provisório, e a esse fato sempre estaremos sujeitos. Essas e outras discussões podem ser acompanhadas e aprofundadas no texto do próton de Rutherford aos quarks de Gell-Mann, Nambu.